Vamos continuar. Agora a gente vai falar das profissões. Profissões, a ocupação. Aí vocês estão se formando, né, no curso de secretariado. A profissão de vocês será secretário ou secretárias. Nós temos o professor, nós temos o arquiteto, nós temos o médico, nós temos o cantor, o estilista e novas outras profissões que de tempos em tempos vão surgindo. E a gente vai falar um pouco das profissões agora. E aqui nós temos algumas fotos, né, no slide 15, do vocabulário de profissões básico para vocês. E eu vou ler para vocês. Nós temos aqui el arquitecto, el astrónomo, el autor ou el escritor, el bombero, el carnicero. É uma palavra muito feia para dizer ao açougueiro, né? Carniceiro, parece carniça para nós, né? Não é interessante. Pero isso não tem nada a ver para eles. Vem de carne, carniceiro, certo? El carpinteiro, el cirujano, que é o médico cirurgião, né? El cirujano, el contador, el dentista, el doctor, la enfermeira, el fontaneiro, que é o bombeiro hidráulico, né? O plombeiro, el granjeiro ou granjeira, que é a forma feminina. Esse é o que? É o fazendeiro, que trabalha numa fazenda, pode ser pequena, pode ser grande. Além de granjeiro, granja, que trabalha na granja, tem também o finca, hacienda, eu posso dizer, né? Então, el granjeiro, el juez, el abogado, trabalham na área da lei, né? E el mecânico, el panadeiro, que é ele que hace pan, é o que faz o pão. El piloto, la policia, el policia. La policia é o departamento onde todos os oficiais de polícia trabalham. E el policia é o policial, certo? El policia. Professora, ou maestro, ou maestra. A psiquiatra e el psicólogo cuida entonces del alma de la gente, de las emociones, ¿no? E de la mente. E da mente. E aí a gente vai ver aqui como é que eu falo de profissões quando você for apresentado para alguém, talvez que você trabalhe numa multinacional ou numa situação qualquer em que você tenha que se comunicar e saber como chamar a profissão daquela pessoa na qual você está sendo apresentado ou tendo que se comunicar. Então, a gente usa que forma a gente usa? Então, a gente usa alguns verbos. Tem o verbo ser, que é es, né? Este es el nuevo abogado de esta empresa. Este es el director Felipe Robaños, que trabaja como consultor de la empresa. Então, a gente não sabe a situação que você vai estar, né? Que precisa se comunicar. Nunca se sabe, né? Então, para dizer, abogado, médico, estilista, escaparate, escaparatista, lo siento. Actriz, actor. Trabalha de, ou seja, qual a ocupação, o que ele faz. Trabalha de mecânico em um taller, que é a oficina, né? Trabalha em donde? Trabalha em el hospital, trabalha en el restaurante. Estudia, puede decir estudia medicina, estudia matemáticas, toca. Então, aí tem no slide 16 como vocês podem falar o que a pessoa faz, né? E como é que eu pergunto? Tu, que haces? Como vocês vão estar no ambiente formal, você não vai perguntar tu, você não vai tutear a pessoa, ou seja, chamar por tu. Você vai dizer, e usted, que hace? Ou que hace usted? ¿A qué se dedica usted? Yo soy médico, yo soy abogado, yo soy ingeniero, ¿vale? ¿Trabajo en dónde? Trabajo en la construcción civil, trabajo en donde sea, né? Então, aqui a gente tem uma dica para vocês, depois vocês dão uma lida mais adiante, certo? Então, a gente foi só assim
uma passagem rápida sobre as profissões. Agora a gente vai falar do passado, né? Como é que a gente se expressa no passado. Vocês estiveram vendo no espanhol 1 alguns verbos e tempos e todos do tempo presente. Agora a gente vai ver como usar o tempo passado para se comunicar. E também para que vocês possam ler e compreender. Quando pegar um texto, em que situação aquele texto está falando, um e-mail, lhe enviar um e-mail que você tem que responder, para você saber em que tempo aquilo está sendo, ocorreu aquele acontecimento ou aquela descrição, certo? Então, nós temos 4 tipos de tempos do passado para a gente se expressar. E cada um tem suas características. Nós temos o pretérito imperfeito, imperfecto, pretérito indefinido, pretérito perfeito e pretérito plusquamperfeito. Professora, e essas palavras estranhas? Não se preocupem que é tranquilo, certo? Não se preocupem com não ficar, ai meu Deus, com esse nome não, vai dar tudo certo. Antes da gente entrar já para explicar como é que a gente usa cada tempo desse, cada tempo verbal desse, a gente vai repassar um pouco recordando as pessoas, os pronomes pessoais. Porque a gente vai precisar deles para a gente decidir quem está falando e na hora de escrever também, quando você quer falar de você, de um amigo, do seu patrão ou de qualquer situação, certo? Então, as terminações verbais e os tempos a gente vai ver aqui. Quando eu digo eu digo Joe, né? Tem aí no slide 18. Então, eu, Joe, tu, é tu. Ele, é ele, com L com acentozinho. Se é ela, ella, com 2 L's, ou seja, doble L. Se somos nós, nosotros ou nosotras. E se são vós, vocês, vós, vosotros, vosotras. Se são eles, ellos, lo siento. E se são elas, ellas, certo? Ellos, confundindo aqui com português, né? Eles é português e ellos é espanhol, vale? Então, vocês depois dão uma olhadinha aí no slide 18 para repassar. Então, vamos começar. Vamos falar primeiro do pretérito imperfeito. Para que a gente usa, em que contexto, quando é que a gente usa, como é que eu identifico, certo? Então, vamos ver aqui. Usamos o pretérito imperfecto para descrever el pasado. Falar da rotina, la rutina, de los lugares y las épocas. Hablar de las personas, falar das pessoas, circunstâncias e situações que nos ajudam a ter uma visão mais clara de um sucesso. Sucesso não é, eita, estourou, não. Sucesso em espanhol quer dizer acontecimento. Sempre que, que sucedeu, ou que passou, o que foi que aconteceu, certo? Então, de um sucesso é de um acontecimento. Então, a gente usa para quê? Para a gente descrever acontecimentos no passado. A gente usa o pretérito imperfeito e para falar de rotinas, coisas que aconteciam habitualmente. Eu sempre iba à casa de minha abuela todos os fines de semana. Em las vacaciones viajaba a Fortaleza a passar um tempo em la playa, certo? Então, a gente usa para descrever coisas, acontecimentos no passado. Es decir, el pretérito imperfecto se usa con acciones habituales y con acciones no terminadas, durativas o progresivas. El año pasado iba a clases de baile. Eu ia a aulas de dança, mas não quer dizer que eu não vou mais. Por isso que ele diz que é não acabados. Pode ser que eu ainda continue indo. Eu fazia aquilo no ano passado, mas não quer dizer que eu não faça mais hoje, certo? E como é que se forma, como é que eu estruturo a palavra, o verbo, né, no pretérito imperfeito? Sabemos que verbos expressam sempre ações, cantar, correr, dormir, comer, escrever, certo? Em espanhol, e sabemos que tem as terminações dos verbos no infinitivo, ou seja, na forma impessoal, é igual ao português. Primeira conjugação termina em AR, segunda conjugação termina em ER, terceira conjugação termina em IR. E então, como é que eu formulo o pretérito imperfeito? É simples, eu retiro a terminação daquela conjugação e acrescento a terminação que fala desse tempo imperfeito. E quais são? Então, quando o verbo termina em AR, eu tiro o AR e acrescento aba,
para a primeira, abas para a segunda, aba para a terceira, abamos para a primeira do plural, abas, segunda do plural e aban, terceira do plural. Como assim? Olha, verbo cantar termina em AR, então ele é de primeira conjugação. Vocês vão reconhecer esse tempo verbal porque ele tem no português. Cantaba. Ah, é cantava no português. Exatamente. Só que você não escreve com V, você escreve com B. Cantava. Eu cantava muito em la ducha, quando niña. Eu cantava muito no chuveiro quando era criança. Tu cantabas muitas canções bellas. Ele cantava, nosotros cantábamos, ellos cantabais, vosotros cantabais, ellos cantaban. Certo? Primeira conjugação. Segunda conjugação termina em ER. Tiro a terminação, que é ER, e acrescento a desinência, né, do tempo verbal imperfeito. Então, que é ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Então, beber termina em ER. Então, eu bebia muito sumo de manzana por la tarde. Eu bebia, tu bebias, ele bebia, nosotros bebíamos, vosotros bebíais, ellos bebiam. Facinho, gente. Tira a terminação, né, de infinitivo, que descreve se é a primeira, a segunda, a terceira conjugação, e acrescenta a terminação. Olha só, segunda conjugação e terceira conjugação é igualzinho. Tanto para terminados em ER, como para verbos terminados em R, a forma é a mesma. Exemplo, bebir, que é o verbo viver. Se escreve com V, mas se pronuncia com som de B. Então, é ia também. Eu bebia, tu bebias, ele bebia, nosotros bebíamos, vosotros bebíais, ellos bebiam. Certo? Então, a única forma diferente aí é no verbo terminado em AR, que é aba. E quando é R ou IR, é ia, certo? E aí depois vocês vão vendo aí, vocês pegam verbos, vão escrevendo frases, vão tentando, vão lendo. Tem várias páginas da internet em espanhol, páginas de jornal, páginas de telenovela, se você gosta, páginas relacionadas à sua área também. Então, você coloca no Google coisas em espanhol e você vai encontrar muita coisa. O que vai ser um diferencial a vocês é tentar ler, você tentar estar em contato com a língua o máximo possível. Então, nós temos aqui marcadores temporais. Cada tempo tem um marcador para a gente perceber. Então, geralmente, o marcador temporal do pretérito perfeito são palavras como normalmente, los miércoles, iba a casa de Susana, antes hacía gimnasia por la mañana, todas las semanas, frecuentemente escribía poesías para mi novia, siempre hacía la comida en los domingos, certo? E aí vocês vão ver. E aí tem aí outros exemplos. Agora a gente vai falar do pretérito indefinido. Érase uma vez uma niña muito bonita que conheceu a seu tio em um jardim. O pretérito indefinido, ele é um tempo que já acabou no passado, ele não tem mais relação com o presente. Ele iniciou no passado e ficou no passado e se acabou no passado. Ele expressa, aí no slide 23, expressa ações passadas separadas do presente por qualquer período de tempo. Exemplo, defini uma estratégia para a criação de um portal. Defini no passado e já foi definido, não estou definindo ainda. E não foi hoje que defini, foi ontem. Para expressar uma ação passada e acabada. Fui de vacaciones a Paris em enero. Janeiro já passou, eu já fui e já voltei. Acabou. Pode ser ação repetida ou durativa. 2 vezes a la semana, durante todo o ano passado, cantei para minha sobrinha. Ou seja, naquele ano, eu tinha uma frequência que eu fazia algo e eu fazia e já não faço mais. En la enumeración de hechos, Mariana nació en Brasil y estudió en Argentina. Ella nació en 1885. Com marcadores temporales utilizados para dizer quando se cumpriu a ação. Ayer bailei com meu papá. Não foi hoje, não foi ainda agora, foi ontem. Ayer significa ontem. Ayer bailei. Como é que forma? Verbos terminados em EAR, ou seja, de primeira conjugação, eu tiro o AR e acrescento o quê? O E para a primeira pessoa,
canté, aste para a segunda, cantaste, o para a terceira singular, cantou. Parecido, gente, com o português. Cantamos, cantastes, cantaram. Terminado em ER ou IR é igualzinho. Can é bebi, beber. Beber. Bebi muito quando era adolescente, já não bebo tanto. Bebi. Bebiste, bebió e bebimos. Bebisteis, bebieron, certo? Aí tem a terminação, você tira a terminação definitivo, que é o AR, ER ou IR, e acrescenta a terminação. Como é que eu vou aprender? Eu não vou ficar lendo, decorando, não. Você vai escrever. A gente só aprende escrevendo, praticando. O que vai marcar para você é você entender quando é que você usa, em qual situação, tá certo? Marcador temporal. Como a gente fala de um tempo que acabou, que foi no passado, então os marcadores temporais são sempre relacionados ao passado. Uma vez fui ao Circo de Soleil. Uma vez. Já acabou, já passou. Anoche, que é ontem à noite, vi uma película de quem? De James Bond. El jueves, que é quinta-feira, que já passou da semana passada, fui ao centro. Ayer, la última vez, aquele dia, são sempre relacionados ao passado, ok? Aí a gente tem aqui um slide que é o 27, para a gente não se confundir. Quando é que eu uso o imperfeito, quando é que eu uso o indefinido? Então, indefinidos são para ações ou hechos pontuais. Aconteceu naquele dia, naquele tempo determinado, daquele jeitinho e acabou. Sabemos quando começa e quando termina a ação ou o feito. Já o imperfeito são ações repetidas, habituais. Então, sempre, todos os dias, normalmente, certo? Não se confundam. Agora, a gente vai falar do pretérito perfeito composto. Ele é composto como assim? É porque eu preciso de dois verbos para eu usar, para expressar a ação. Como assim, professora? Eu preciso do verbo haver mais um verbo de ação no particípio. É simples. O verbo haver vai dizer quem é a pessoa que está praticando a ação e o outro verbo no particípio vai dizer qual é essa ação. Para que é que eu uso o pretérito perfeito composto? Eu uso para falar de ações mais recentes. É passado, mas é um passado recente que influencia o meu presente hoje, que tem relação com o meu presente hoje. Exemplo, he desayunado pão com mantequilla e café. Eu tomei café hoje de manhã, tomei café hoje. O dia ainda não acabou, então é um passado recente. Então, é este ano, é nesse ano, este ano, este mês, esta semana, é sempre perto. Nunca é um passado, mas ele é um passado recente. Se a gente olhar a linha do tempo, aqui a gente tem o presente, aqui tem o pretérito perfeito, pertinho do presente, influenciando o meu presente. Mas para cá, eu tenho o pretérito indefinido. E nesse tempo aqui, eu tenho o imperfeito, ou seja, que ele vai acontecendo com frequência. Então, o pretérito perfeito composto se usa para hablar de acciones o situaciones ocurridas en un periodo de tiempo que llega hasta el presente, que vem até aqui ao hoje, informa de lo que ha ocurrido hoy, este año, este mes, esta mañana, esta tarde, esta semana, últimamente, frecuentemente. Exemplo, hoy me he levantado tarde. Hoje eu acordei tarde, me levantei tarde. Lara ha salido todas as noites esta semana. A semana ainda não acabou. Certo? Este mês, que ainda não acabou também, hemos ido al cine 3 vezes. Este ano não ha hecho muito frio. O ano ainda não acabou. Então, é um passado que está pertinho ali, beirando o presente, certo? Então, se pode usar para falar de ações ou situações passadas imediatas, com expressões como hace pouco he ido al shopping Teresina, al Teresina Shopping. Hace un momento, hace un rato, he estado com Carlos hace un momento, certo? Então, como é que a gente forma? A gente tem o verbo haver, em espanhol,
conjugado no presente, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han, que é para indicar quem está praticando a ação. E a gente tem um verbo no particípio, que é terminado em ado, para verbos terminados em AR, ou ido, se é verbo terminado em R ou IR. Exemplo. Tem aí no slide 30 a descrição, né? A gente tem aqui, com ele perfeito afirmamos hechos terminados em um espaço atual. Então, temos aí o verbo hablar, comer e beber. Então, eu he hablado, eu, hablado, ação, de falar. Nós hemos comido. Nós, como é que eu sei que é nós? Porque hemos, comer, comido, ação. Então, é sempre assim, o verbo haver diz quem fez a ação e o verbo no particípio vai dizer que a ação foi essa, tá certo? Muito bem. E a gente tem os marcadores temporais, que é esta vez, jamás, nunca, este verano, hace 2 horas, ultimamente, toda su vida. São verbos, né? São marcadores temporais. E a gente tem aí um esquemazinho no slide 33 para você não se confundir, bem bonitinho. E por último, a gente vai falar do pretérito plusquamperfeito. Esse ele é bem passado. Ele está antes de todos. Quando a gente quer dizer uma ação aqui, estava caminhando quando vi a Suzana. São ações, uma ação antes da outra. Como é que eu falo de uma ação antes da outra no passado? É com plusquamperfeito. Cheguei a casa quando minha irmã havia hecho um pastel. Ela fez um bolo antes de eu chegar em casa. Então, quando eu cheguei em casa, ela tinha feito um bolo. Tinha feito. Esse tinha feito. Había hecho. Certo? Então, se usa o pretérito plusquamperfeito para referir-se a uma ação passada concluída antes de outra ação ou ação também passada. Quando fui à casa de Pablo, seu irmão havia regado a guitarra. Quando eu estou no passado, né? Quando eu fui na casa dessa pessoa, o irmão dessa pessoa tinha ajeitado o violão. Ou seja, é uma ação anterior à outra. Então, quando eu quero falar de uma ação que aconteceu antes de outra, isso tudo lá no passado, a gente usa o plusquamperfeito. O plusquamperfeito, ele é também composto. Ele precisa de um verbo para dizer quem fez a ação e o de outro verbo para dizer qual é a ação. E qual é esse verbo? É o verbo haver. No pretérito perfeito, o verbo haver fica no presente. No plusquamperfeito, o verbo fica no imperfeito. Como é o imperfeito? É había, eu había, ele había, tu habias, nosotros habíamos. E um verbo também no particípio, igual o pretérito perfeito. Então, exemplo aqui. Estava todo mojado porque havia llovido. Estava molhado. É no passado. E o que foi que aconteceu antes dele ficar todo molhado? Choveu. Então, estava todo mojado porque havia llovido. Certo? E aí a gente tem uns exemplos, tem uma linha de tempo que eu coloquei para vocês uma dica para vocês entenderem como é o tempo, né? A questão da linha de tempo, dos tempos, do plusquamperfeito e dos outros. E no último slide, que é o uso do passado, tem uma explicação. Peraí, gente, que deu piti bem aqui no meu slide. Então, é o último slide, né? El passado del passado, que é a explicação mais clara para vocês aí lerem sobre o plusquamperfeito. Desde el presente podemos afirmar sucessos passados, como eu estava falando, e terminados com el perfeito ou el indefinido. Pero quando nos situamos em um ponto concreto del passado, utilizamos el plusquamperfeito. E aí vocês vão ler. Qualquer dúvida, manda para mim lá no fórum de notícias ou um fórum de dúvidas, pode mandar um e-mail. Professora, tem exercício, vocês vão ter na atividade de classe, vão ter atividade de casa para praticar. A gente pode procurar na internet textos para você ler. Então,
Como é que... Isso aqui, vocês vendo eu falando, explicando, se vocês não forem fazer, se vocês não forem escrever e for tentar, não vai absorver. Você aprende com a prática, né? Você aprende praticando. Então, eu espero que tenham compreendido. E se tiverem alguma dúvida, manda para mim lá no meu e-mail, na plataforma, que a gente vai se comunicando. E é por isso, só isso por hoje. E logo, logo a gente está se encontrando de novo.